Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Que a bondade e a misericórdia do Senhor continue se fazendo presente na sua vida, né? Hoje é 2 de novembro, né? Sabemos que é um feriado que remete à dor, algumas lembranças de saudades, de sofrimento, mas que o Espírito Santo de Deus possa te confortar, te consolar, te animar, viu? Que Deus ele possa guardar a sua mente, o seu coração, que o consolo do Senhor se faça presente, como diz no Salmo 46, né? Que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Amém? Hoje iremos fazer menção dos Salmos de número 106. Iremos ler o verso de número 44 e verso de número 45. Assim está escrito no Salmo de hoje. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. O que seria de nós se Deus ele não fosse misericordioso? O livro de Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor não tem fim, se renova a cada manhã. Este salmo ele vai retratar acerca do povo de Israel. O povo que Deus ele escolheu, elegeu para ser uma nação eleita, um povo que Deus escolheu para ele somente ser o único Deus a ser adorado, porque de fato é isso, né? O nosso Deus nos chamou para que nós pudéssemos somente a ele adorar, somente a ele servir com fidelidade, honra e graça. Assim estava, né? O povo de Israel tem essa promessa, mas quando nós vamos ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê que o povo de Israel não foi um povo que guardou, né, a aliança, né, com fidelidade. É um povo que volta e meia tá ali tropeçando na infidelidade. E esse salmo vai falar acerca disso, da infidelidade do povo de Israel, que eles estavam se esquecendo da aliança de Deus, né? O povo ali tinha errado o alvo novamente, né? Tinha pecado, tinha transgredido contra o Senhor. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? Às vezes não vai ser a morte de forma física, né? Para morrer ali em terror, né? Mas sim a morte também de forma espiritual, também causando, né, afastamento de Deus para com o homem. Então a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava em uma grande aflição. Por quê? Porque agora o povo não estava mais, né, sobre o governo absoluto de Deus, né, sobre ali a soberania de Deus, mas estava ali escravos, né, governados por Faraó. Faraó, um homem que não conhecia Deus, um homem que olhou para o povo de Israel e se sentiu ameaçado, porque o povo de Israel crescia de uma maneira absurda, né? Quando a gente vai ver ali o livro de Êxodo, capítulo 1, se levanta o Faraó, que não sabe muito da história ali do povo, não conhece muito sobre José, né? Que foi um rei, um governador que Deus trouxe também para poder ali governar, né, conforme os princípios de Deus. O povo foi muito abençoado através da ação do Espírito Santo na vida de José, mas José morrendo, aquele homem não sabe muita coisa sobre ele. Olha para o povo de Israel, um povo que estava crescendo, um povo que estava prosperando, ele se sente ameaçado. Junto com essa ameaça, ele traz um edito para que todas as crianças, né, que nascessem ali, hebreias, israelitas, fossem mortas, né? A Bíblia vai dizer que por conta de duas parteiras, uma por nome Cifra, outra por nome Poá, que temiam a Deus, elas não deixaram ali que os meninos fossem mortos, mas deixaram o menino ter vida, e Deus assim abençoa elas. Mas esse mesmo povo de Israel, que viu Deus livrando, que viu Deus fazendo tantas coisas grandes, esse mesmo povo não conseguiu guardar a aliança, não conseguiu guardar a fidelidade com o Senhor, e se esqueceram de Deus. E Deus, né, entregou eles na mão de Faraó, né? Estavam ali amassando Baal para Faraó. O povo que era livre passou a ser cativo, oprimido, né? E ali dentro de toda essa situação, a Bíblia vai dizer que eles
Eles estavam angustiados, mas clamaram a Deus, né? Moisés, ele é a resposta de Deus para aquele povo que estava clamando. Deus levanta Moisés para ser o libertador de Israel. Junto com essa libertação, né, eles saem ali do jugo de Faraó, passa a ser um povo, agora volta a ser um povo direcionado por Deus novamente, diz a Bíblia. Né? Deus, ele se manifesta com as maravilhas deles ali, né, nas pragas do Egito, para que Faraó pudesse ali liberar o povo. Porque tudo porque o povo estava angustiado, tudo porque o povo estava clamando, mas sobretudo porque Deus é um Deus misericordioso, né? Eles mereciam julgamento, eles mereciam ser sentenciados por tudo quanto eles tinham feito, né? Deixaram seu coração se afastar dos preceitos, daquilo que Deus tinha assim ordenado para eles. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele ouviu o clamor, né, deles, daqueles que estavam angustiados, e Deus se lembrou para eles. Não se lembrou com julgamento, mas se lembrou com favor, se lembrou com compaixão, se lembrou com misericórdia, né? Deus, ele foi aquele que mais uma vez visitou o povo de Israel, não com julgamento, mas com a misericórdia dele. E o mesmo Deus que agiu lá, né, no livro de Êxodo, é o mesmo Deus misericordioso que tem alcançado as nossas vidas também. Porque como o povo de Israel, às vezes nós somos infiéis para com Deus, esquecemos dos benfeitos do Senhor, esquecemos da aliança que nós fizemos com o Senhor e nos enveredamos por caminho que não louva a Deus. E se não é a misericórdia de Deus, né, no dia das nossas aflições, no dia das nossas angústias, a gente seria consumido, né? Mas glória a Deus, que Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, né? Ele tem a cada dia mostrado a sua misericórdia, a sua bondade, e é por isso que nós estamos aqui, né? Porque ele é um Deus grandioso em amor. Então, que nós possamos, louvado seja Deus, né, nessa geração, sermos daquele que guarda a aliança, que guarda a promessa, né, da fidelidade com o Senhor, porque em todo tempo, né, geração passada, geração presente, geração futura, vai provar de um Deus misericordioso, porque nós sabemos que o trono de Deus é com justiça, bondade e misericórdia, né? E aqui, no finalzinho da explicação do Salmo de hoje, tem uma pergunta que eu vou deixar para o seu coração. Como respondemos diante de um Deus de tão grande amor? Né? Qual é a sua resposta diante da grandeza de Deus, do amor de Deus? Eu costumo chamar Deus, né, de meu Pai de amor, porque não tem outra explicação. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E junto com o sacrifício de Jesus, a gente também foi alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia. O que é que a gente pode responder? Nem aqui eu me lembro dos Salmos 116, que vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Né? O salmista, ele fala: tomarei o cálice da salvação. Ele disse: eu vou continuar guardando a minha aliança com Deus até que ele venha. E se eu tenho algum voto com Deus, eu vou pagar, porque Deus, ele é fiel. Então, que nessa manhã nós possamos, né, refletir acerca da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas que não tem fim, e pedir a Deus para que os nossos passos sejam ordenados em caminho de justiça, caminho de bondade, caminho de graça, caminho de fidelidade, caminho de aliança. Vamos guardar a nossa aliança com o Senhor, porque Ele está vindo para nos buscar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa manhã eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Sabemos que nós não merecemos, ó Senhor, mas carecemos, ó Deus, de tão grande amor, Senhor. Obrigada por nos escutar e por nos atender nos nossos dias de aflição. Obrigada por ir adiante de nós, endireitar os nossos caminhos. Obrigada porque nós merecemos ser julgados, mas Jesus foi aquele que foi julgado no nosso lugar para que nós hoje tivéssemos vida. Muito obrigada. Queremos aprender a desfrutar dessa vida, dessa bondade com o Senhor até que o Senhor venha. Perdoa nossos pecados, nos ajuda, tenha de misericórdia de nós, Pai. Ó Senhor, quão grande é o teu amor, quão grande é a tua bondade, quão grande é os seus feitos. Te rendemos graça, te agradecemos pelo direcionamento da tua palavra nessa manhã. Nos ajuda, meu Pai, a refletirmos o que nós estamos respondendo diante de um Deus de tão grande amor. Ó Senhor, o teu amor nos constrange. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando.